Boa noite, estão me escutando? Boa noite, sim, professor. Vamos lá, galera. Então, na aula passada, eu creio que eu parei nesse slide, né? Nesse slide aqui, eu abordei o passo a passo de um processo inflamatório direcionado lá no pulmão, tá? Então, alguma inflamação, algum processo patológico que ocorreu lá no pulmão levou a uma reação inflamatória. Eu mostrei para vocês esse passo a passo. Na aula passada também eu mostrei a dinâmica de uma reação inflamatória, né? Essa dinâmica ela é baseada aqui nesse slide, tá? A gente tem um agente inflamatório, né? Que é o agente que vai iniciar com a reação inflamatória, vai estimular a reação inflamatória. A partir de então, nós vamos ter os fenômenos irritativos, tá? Esses fenômenos irritativos vão ser responsáveis pela produção de mediadores químicos pró-inflamatórios, né? Estaminas, prostaglandinas, leucotrienos, tá? Esses mediadores pró-inflamatórios vão levar a alterações vasculares, que vocês viram que é o aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação, tá? E os fenômenos exudativos, que é a saída de plasma, tá? Bem como de células do vaso para o tecido. Tá? Dando continuidade à aula, então eu disse para vocês na aula passada que essa aula ia ser dividida em duas partes, né? Então, dando continuidade à aula, nós temos aqui um esquema que mostra justamente essa dinâmica. Tá? Então, esse esquema aqui, basicamente, ele resume como todo o processo acontece. Então, nós temos um vaso sanguíneo, né? A gente vê aqui toda a extensão do vaso. A gente vê que esse vaso tem uma parede, tá? Formada por células achatadas, são as células endoteliais. Essa parede forma o que a gente chama de endotélio. Então, o endotélio é o epitélio que forma a parede dos nossos vasos. Tá? Então, vejam que os nossos leucócitos eles estão mais ou menos centralizados no fluxo sanguíneo. Tá? Mas vocês já sabem que, durante a inflamação, o que vai acontecer? A formação de um infiltrado leucocitário. Né? Quando eu falo infiltrado leucocitário, são leucócitos infiltrando o tecido. Essa infiltração ela vai acontecer a partir do momento em que esses leucócitos eles saem do centro do fluxo sanguíneo e migram para a margem do vaso, como a gente está vendo aqui, ó. Ele migrou do centro para a margem. Tá? Esse processo recebe o nome de marginação leucocitária. Tá? Eu até comentei também na aula passada. A partir do momento que esse leucócito vai para a margem do vaso, ele vai se
deparar com a parede desse vaso. Então, ele vai bater nessa parede. Tá? E lembra que o sangue está passando, né? O fluxo sanguíneo está passando. Num primeiro momento, esse leucócito vai estabelecer uma ligação de baixa afinidade, tá? Uma ligação fraca, tá? Entre as suas moléculas e receptores que estão na própria parede do vaso. Tá? Aqui no caso, qual é a molécula? É uma glicoproteína, o cianil-Lewis-X. Tá? Então, o cianil-Lewis-X é uma glicoproteína que está expresso aqui, ó, na membrana do neutrófilo, por exemplo, ativado. Tá? Então, esse neutrófilo está ativado. Então, ele começa a expressar essa molécula. Essa molécula tem um receptor. Qual é o receptor? A selectina. Então, aqui em verde, ó, o cianil-Lewis-X, amarelo, a selectina. Essa ligação, como eu falei para vocês, é de baixa afinidade. Tá? É uma ligação fraca. Então, conforme o sangue continua a passar, ele vai bater aqui no leucócito e ele vai o quê? Girar pela parede do vaso. Tá? Como a gente vê aqui na seta. Ó. Essa seta está mostrando justamente essa dinâmica. O leucócito girando pela parede do vaso. A gente chama de rolamento leucocitário. Tá? Então, ele vai girando, 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 até que ele vai se deparar com outros receptores expressos na parede do vaso. Que no caso aqui são as integrinas, ICAM1. Tá? Quando o leucócito estabeleceu uma ligação com uma integrina, essa ligação é de alta afinidade. Tá? É de alta afinidade. A partir desse momento, o leucócito fica preso à parede do vaso. E vejam que ele começa a mudar a sua morfologia. Tá? Então, começa a ficar uma célula achatada. Preparando-se para quê? Para fazer a passagem pela parede do vaso. Tá? Essa passagem aqui é chamada de diapedese. Tá? Então, o passo a passo é marginação leucocitária, se desloca para a margem do vaso, estabelece uma ligação de baixa afinidade, o leucócito vai ficar girando pela parede, rolamento leucocitário, tá? Até que ele adere, adesão leucocitária. Aderiu, prepara-se para fazer a passagem, diapedese. Uma vez que esse leucócito sai do vaso e cai aqui no tecido, ele vai migrar pelo tecido. Tá? Então, ele vai infiltrar esse tecido até o sítio inflamatório. O que é o sítio inflamatório? O local onde iniciou a inflamação. Tá? Então, aqui no caso, a gente está vendo um macrófago que fagocitou algumas bactérias. Tá? Então, aqui estava tendo uma proliferação bacteriana, o macrófago foi lá e fagocitou. Tá? Esse deslocamento, galera, esse deslocamento pelo tecido, ele é guiado por algumas moléculas. Não é um deslocamento aleatório. Então, essas moléculas, elas vão ficar acumuladas próximo do sítio inflamatório. Então, são moléculas quimioatraentes. Elas vão atrair os leucócitos. Que moléculas são essas? As quimiocinas. Tá? Então, serão produzidas quimiocinas próximo do local da inflamação, atraindo leucócitos para esse local. Tá? O nome desse deslocamento, o nome desse transporte é chamado de quimiotaxia. Taxia, transporte químico. Então, o transporte químico desse leucócito até o sítio inflamatório. Então, basicamente, isso é inflamação. Marginação leucocitária, rolamento leucocitário, adesão leucocitária, diapedese e quimiotaxia. Tá? Beleza. Então, vocês viram que, aqui no slide anterior, que o rolamento leucocitário, bem como a adesão leucocitária,
Esses dois processos, eles dependem da expressão de moléculas de adesão, né? Onde essas moléculas de adesão estão? Na parede vascular, né? Então, essas moléculas de adesão, elas estão no endotélio e os seus ligantes nos leucócitos, tá? Essas moléculas de adesão, elas vão ser responsáveis pela captura do leucócito, pelo rolamento leucocitário e pela adesão leucocitária. Que moléculas são essas, tá? Então, aqui nós temos o receptor que está expresso no leucócito. Qual é o nome dele? Cianil-Lix, tá? Então, cianil-Lix, ele se liga à P-selectina. Quando o cianil-Lix do leucócito se ligar à selectina, que está na parede vascular, nós vamos ter o rolamento leucocitário, tá? Isso acontece com neutrófilos, monócitos e linfócitos. Pergunto para vocês, essa ligação entre o cianil-Lix e a selectina é uma ligação de alta afinidade ou de baixa afinidade? Hein? De baixa. De baixa afinidade. Justamente por ela ser de baixa afinidade que causa o rolamento leucocitário. Tá? Beleza. Agora, em outra condição aqui, nós temos essa molécula de adesão chamada de ICAM, ICAM1, que é expressa na parede do vaso, tá? ICAM1 tem um receptor onde? No leucócito, chamado de integrina. Quando a integrina se ligar ao ICAM1, nós vamos ter adesão leucocitária. Pergunto para vocês, essa ligação é de alta ou baixa afinidade? Aí já é alta. De Forte. alta afinidade, de forte, isso, uma ligação forte, de alta afinidade. Aqui, ó, selectina, baixa afinidade, tá? Põe. E aqui no caso, o ICAM de alta afinidade, tá? Beleza. Continuando nesse contexto da inflamação, esse processo de adesão leucocitária e transmigração, tá? Primeiro eu pergunto para vocês, que tecido é esse bem aqui? Tá? Que tecido é esse? Vocês já viram muito comigo esse tecido. Alguém arrisca? Coração. Olha, coração, né? Miocárdio, músculo cardíaco, tá? Então veja que a gente observa aqui fibras musculares cardíacas, aqui embaixo, aqui para cima, e entre essas fibras, ó, um grande infiltrado leucocitário, tá? Então aqui, ó, vários leucócitos, dá para ver nitidamente, por exemplo, alguns neutrófilos, ó. Neutrófilo, neutrófilo, tá? E a gente vê essas células bem aqui. Que células são essas? Vermelhas. São hemácias, tá? Esse tecido aqui é de um indivíduo que teve um infarto no miocárdio, tá? Aí a conexão entre as aulas. Se tem, né, infarto, vai ter necrose do tipo coagulativa. Se tem necrose, tem inflamação, tá? E a gente está vendo nitidamente aqui a inflamação. Como? Através da presença do infiltrado leucocitário, tá certo? É o que diz aqui, na letra A. Infiltrados celulares iniciais. Veja que esses infiltrados iniciais eles são formados por neutrófilos, tá? Foi algo que eu falei no início da aula passada. Eu disse para vocês que na inflamação aguda ocorre o predomínio de qual célula, de qual leucócito? Os neutrófilos. No próximo slide a gente vai ver por quê, tá? Então, a célula que predomina são os neutrófilos. Não quer dizer que nós não encontramos outras células.
Sim, a gente encontra. Que células? Macrófagos, por exemplo. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, um infarto numa fase mais inicial, tá? Então, a gente vê um infiltrado neutrofílico, tá? Um infiltrado neutrofílico. E aqui numa fase mais tardia, tá? Um infiltrado mononuclear. Quando eu falo mononuclear, macrófagos. Tá certo? E aqui a gente observa um gráfico representativo dessa situação. Então a gente vê que inicialmente ocorre um edema, tá? Forma-se um edema lá no local da inflamação. Juntamente inicia a chegada de neutrófilo e posteriormente, um pouco mais tarde, a chegada de macrófago. Então, o primeiro exército de leucócito que chega numa inflamação aguda são os neutrófilos. Um pouco depois, os macrófagos. Tá? Aí, por quê? Vocês podem se perguntar por que os neutrófilos chegam primeiro no local, no sítio inflamatório. Eles chegam primeira explicação para isso, eles são mais numerosos. Tá? Então, se a gente pegar lá um hemograma, a gente vai ver aqui lá no hemograma o índice de referência, o valor de referência, melhor dizendo, vocês vão ver que o maior valor são dos neutrófilos. Então, por ter mais neutrófilo, obviamente que a gente vai encontrar mais desses neutrófilos lá no local da inflamação aguda. Tá? Outra explicação, eles respondem mais rapidamente às quimiocinas. Lembra lá? As quimiocinas são moléculas quimioatraentes que atraem os leucócitos. Os neutrófilos respondem de uma forma mais eficiente, mais rápida a essas quimiocinas. Tá? Outra explicação é que eles interagem de forma mais firme com as moléculas de adesão que eu falei anteriormente. Tá? Então, eles estabelecem uma adesão mais forte, tá? Uma ligação de alta afinidade, de altíssima afinidade, que prende logo esse leucócito no sítio inflamatório, para ele sair do vaso e ficar ali no tecido. Tá? Entretanto, a sobrevida dos neutrófilos ela é curta, tá? Cerca de 24 a 48 horas. Tá? Aqui, novamente, mostra algo semelhante àquele gráfico anterior. Então, a gente vê aqui, ó, predomina inicialmente um edema, tá? Na fase mais inicial, neutrófilos. Então, aqui, ó, tá cheio de neutrófilo. E numa fase mais tardia, macrófagos, tá? Então, para cá, já tem um predomínio de macrófagos. Olhando para esse quadro aqui, o que que chama atenção? Que característica que chama atenção aqui nesse quadro? Hein? Nesse quadro aqui. Só uma cenoura aí. Oi? Só uma cenoura aí. O que é essa cenoura? É um vaso dilatado. Lembra que na inflamação tem vasodilatação? A gente está vendo aqui, ó. Olha esse vaso extremamente dilatado, congestionado de sangue, cheio de hemácias, né? Vasodilatação. E baseado nesse aumento de leucócitos, então a gente sabe, né? Se a gente vai ao médico, o médico solicita um hemograma e a gente vê uma leucocitose, um aumento no número de leucócitos, tá? Esse aumento no número de leucócitos, ele sugere algo para o médico. Dentre essas sugestões, uma inflamação, obviamente, né? Um processo inflamatório. E dependendo do padrão leucocitário, ou seja, qual o leucócito que aumentou, o médico pode daí tirar algumas informações, obviamente juntando com a clínica do paciente. Tá? Então, por exemplo, infecção por pseudomonas. Pseudomonas são bactérias. Né? Cerca de 2 a 4 dias, nós temos um grande infiltrado neutrofílico. Tá? Ou seja, a gente observa um aumento no número de neutrófilos lá no sangue. Tá?
Beleza. E infecções viróticas? Tá? Qual é o leucócito que predomina, que aumenta lá no sangue, inicialmente? Alguém arrisca? Qual o leucócito que aumenta no sangue durante uma infecção viral? São os linfócitos, tá? É só a gente fazer uma conexão lá com a imunologia, quando eu dei para vocês imunologia. O que eu falei para vocês? Que o controle de infecções virais se dá principalmente por linfócitos T, CD8, os citotóxicos, né? Então, eles identificam a célula infectada e destroem essa célula. Então, em infecções virais, tá? Em infecções virais, ocorre um predomínio, tá? Um predomínio de linfócitos, tá? Principalmente linfócitos T, CD8, tá? Reações de hipersensibilidade. Então, eu tenho uma reação de hipersensibilidade, coleto sangue, faço um hemograma. Que leucócito que pode dar alterado? Pode dar acima. Hein? Alguém arrisca? Hein? São os mastócitos, basófilos ou eosinófilos, tá? Então, essas células, elas predominam numa reação de hipersensibilidade, numa alergia, tá? Aí eu pergunto para vocês, aquela criancinha que está lá com um buchinho grande, tá? Um bucho enorme, mas a gente sabe que aquilo não é de comida, tá? Isso indica o quê nessa criança? Uma parasitose, né? Uma infecção parasitária. Aí eu pergunto para vocês, que leucócito que aumenta numa infecção parasitária? Vocês estão mudos hoje, né? São os eosinófilos, tá? Então, infecções por parasitas, o controle se dá principalmente por eosinófilos. Então, aumenta, tá, a contagem desses leucócitos. Então, isso que eu falei para vocês é justamente para mostrar, novamente, que dependendo do perfil de leucócitos observado no hemograma, nós podemos sugerir, obviamente, casado com a clínica do paciente, o que está acontecendo, né? Se é uma infecção bacteriana, se é uma infecção viral, se é uma infecção parasitária, se é uma reação de hipersensibilidade, tá? Dependendo do padrão leucocitário que aumentou. Deu para entender? Vocês estão me escutando? Sim, professor, faz difícil. Beleza. Então, aqui é só para relembrar, né, aquele slide que a gente passeou por esse passo a passo, agente inflamatório, vão desencadear os fenômenos irritativos, que são caracterizados pela produção de mediadores químicos pró-inflamatórios. Esses mediadores lá no tecido, eles vão causar alterações vasculares, aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação, e fenômenos exudativos, que é a saída de plasma do vaso para o tecido, tá? Essas alterações vão levar aos sinais típicos da inflamação, que é calor, rubor, dor e tumor, tá? Beleza. Então, lembra lá da saída do leucócito pelo vaso, pela parede do vaso? Aquilo eu falei para vocês que é a diapedese, né? Quando esse leucócito sai do vaso e cai no tecido, ele vai se deslocar até o sítio inflamatório.
que é o local onde iniciou a inflamação, tá? Beleza. Digamos que seja uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica. Então, está ocorrendo ali no sítio inflamatório uma proliferação bacteriana ou uma proliferação fúngica. Tá? Esse leucócito que migra até o sítio inflamatório, ele vai fazer o quê? Quando ele se deparar com essa infecção? Fagocitose. Tá? Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, um fagócito, tá? Que fagocitou duas partículas de um fungo. Qual? Candida albicans. Tá? Uma vez que essas partículas estão internalizadas, estão dentro do fagócito, tá? Vai ocorrer a liberação de enzimas. Tá? Onde essas enzimas estão? Nos lisossomos. Enzimas lisossomais. Essas enzimas lisossomais vão levar à destruição do agente infeccioso. Tá? Então, vai levar à eliminação desse agente nocivo. Tá? Então, por isso que durante a inflamação ocorre o acúmulo de leucócitos no foco inflamatório. Quando eu falo foco inflamatório, esse foco inflamatório ele pode ser também substituído por sítio inflamatório. Tá? Aqui está mostrando o passo a passo da inflamação. Tá? Da inflamação não, da fagocitose. O que nós temos? Nós temos a aproximação do agente infeccioso. Então, aqui, ó, aqui é o fagócito, que pode ser um neutrófilo, um macrófago. Tá? Aqui uma bactéria. Veja que essa bactéria ela se aproxima e interage com receptores do fagócito. Uma vez que ela se aproxima, ela adere. Tá? Então, ela está aderida a esse fagócito. Uma vez que foi aderida, essa partícula começa a ser o quê? Englobada. Então, englobamento é a ingestão da partícula infecciosa, que no caso aqui é uma bactéria. Uma vez que essa bactéria foi englobada, ela vai ficar internalizada numa vesícula. Essa vesícula é chamada de fagossomo. Tá? Essa vesícula irá se fundir com os lisossomos, formando uma estrutura única chamada de fagolisossomo. Uma vez que forma o fagolisossomo, todas as enzimas digestivas serão colocadas aqui para interagir com a bactéria, no caso, e vai ocorrer a digestão, a morte dessa partícula que foi fagocitada. Tá? Então, esse aqui é o passo a passo da fagocitose. Beleza, galera. Então, até o slide anterior, eu descrevi para vocês o passo a passo de uma reação inflamatória aguda. Ok. E qual vai ser a consequência do estabelecimento de uma inflamação aguda ali no tecido, no órgão? Tá? Que nós chamamos de resultados da inflamação aguda. Tá? A gente pode ter uma resolução completa. Ou seja, o que é uma resolução completa? Houve inflamação, tá? E essa inflamação teve o seu tempo e finalizou. Tá? Então, para finalizar essa inflamação, ocorreu, primeiramente, a neutralização ou degradação dos mediadores químicos. É óbvio, né? Lembra lá nos fenômenos irritativos que ocorre a liberação dos mediadores pró-inflamatórios? São esses mediadores que vão iniciar com a inflamação. São eles que vão sustentar a inflamação. Então, se esses mediadores ainda estiverem no tecido, a inflamação não finaliza. Então, por isso que tem que neutralizar ou degradar esses mediadores para que o tecido volte ao normal, para que ocorra resolução completa. Tá?
Uma vez que esses mediadores não estão agindo mais, nós vamos ter o retorno da permeabilidade vascular normal. Tá? Então, se eu disse para vocês que durante a inflamação aguda ocorre o aumento da permeabilidade vascular, que vai levar à saída de plasma, na resolução completa, na finalização da inflamação, essa permeabilidade volta ao normal. Tá? Então, isso vai levar a não saída mais de plasma do vaso para o tecido. Tá? Com isso, nós vamos também ter o término da infiltração leucocitária. Então, lembra lá da diapedese, que é a saída do leucócito pela parede do vaso, passagem do leucócito pela parede do vaso? Isso vai finalizar. Tá? Por quê? A permeabilidade do vaso voltou ao normal. Tá? E os leucócitos que saíram? E os leucócitos que infiltraram o tecido, eles retornam para o vaso? Não. Eles vão morrer por apoptose. E o plasma que saiu, o exudato plasmático, ele vai retornar para o vaso, para a circulação? Uma parte retorna. Tá? Então, vai ocorrer a remoção, remoção do exudato plasmático, bem como remoção do tecido necrótico. Aquele tecido que foi danificado e que morreu durante a inflamação. Então, veja que na resolução completa, galera, é como se, usando uma expressão, é como se tivéssemos arrumando a casa. Tá? Então, durante a inflamação, houve destruição, houve dano tecidual. Tá? Finalizou a inflamação, vamos arrumar a casa. Vamos corrigir o que foi danificado. Tá? Beleza. Mas para que ocorra a resolução completa, nós temos alguns fatores. Vai depender do tipo de tecido, tá? Da extensão do dano ali no tecido, do agente que está causando essa inflamação. Tá? Então, uma vez que não ocorre a resolução, a regeneração tecidual, tá? Então finalizou a inflamação e o tecido foi incapaz de regenerar, ele vai lançar a mão de outro mecanismo. Qual é? Cicatrização. Tá? Então o tecido não regenerou, ele vai cicatrizar. Tá? Isso ocorre devido a uma destruição tecidual considerável. Tá? Então, houve uma destruição muito extensa, muito severa, que impossibilitou o tecido, após o término da inflamação, regenerar. Tá? Aí ele vai o quê? Cicatrizar. O que é uma cicatriz? A cicatriz, na verdade, é um grande remendo, tá? Ali no tecido, feito por fibras de colágeno. Tá? Então, a cicatrização ela vai ocorrer se a gente tiver um dano tecidual considerável ou mesmo se o tecido for incapaz de regenerar. Tá? Agora, galera, se o agente que causa a inflamação, ele perpetua ali no tecido, ele não foi nem destruído, nem neutralizado, ele ainda está ali no tecido, ele continua a estimular a inflamação tecidual. Tá? Então, a inflamação que é aguda, agora ela torna-se o quê? Crônica. Tá? Então, nós vamos ter uma cronificação da resposta inflamatória, tá? Devido à persistência do agente inflamatório. Tá? Então, a inflamação migra de aguda, alguns dias, para crônica, algumas semanas, meses, anos. Tá? Então, né, para que ocorra essa transição de aguda para crônica, é porque não houve a resolução completa. Tá?
Não houve a resolução do processo inflamatório. Tá? Houve a persistência do agente lesivo. Tá? Então, o raciocínio é bem simples e lógico. Se o agente está lá, a inflamação perdura, a inflamação perpetua. Tá certo? Deu para entender aí, galera? Sim, sim. Beleza. No processo de resolução completa, como vocês viram, os mediadores pró-inflamatórios são neutralizados ou degradados, o exudato plasmático é removido, né? As células que infiltraram, os leucócitos que infiltraram vão morrer por apoptose, tá? E o tecido inicia um processo de regeneração, tá? Ou cicatrização, né? Essa dinâmica está colocada aqui nessa figura. Então, nós temos aqui um vaso sanguíneo, um vaso linfático. Tá? Vejam que essas setas, o que elas estão demonstrando, essas setas? Saída de neutrófilos, tá? Saída de macrófago, o termo mais correto aqui seria macrófago. Tá? Por quê? Porque o monócito, quando ele está aqui no sangue, migra para o tecido macrófago. Tá? E a saída de líquido. Que líquido é esse? Plasma. Rico em proteína. Tá? É o exudato plasmático, que vai levar ao edema. É isso? O que vai acontecer nessa dinâmica aqui? Tá? Nessa dinâmica, uma célula que vai ter um papel central é o macrófago. Por quê? Olha só. Vejam que uma parte desse plasma vai retornar aqui para a circulação linfática. Tá? Vai ser drenado para a circulação linfática. E após a circulação linfática, retorna para o sangue. Tá? Então, aquele plasma que saiu, retorna, uma parte. A outra parte aqui, ó, mostrado pela seta 3, vai ser removida pelo macrófago. Então, o macrófago ele vai fazer a remoção desse plasma, uma parte desse plasma. Tá? Então, aqui é uma primeira ação do macrófago na resolução completa. Beleza. E esse neutrófilo que saiu? Tá? Esse neutrófilo que saiu, ele vai exercer sua função ali no contexto da inflamação e após um tempo, quando finaliza a inflamação, ele morre por apoptose, né? Uma vez que esse macrófago, esse neutrófilo morre por apoptose, os seus restos, que são os corpos apoptóticos, serão fagocitados por quem? Novamente, ó, os macrófagos, tá? Então, remove uma parte do plasma, fagocita restos apoptóticos e aqui, ó, lembra, se tem inflamação, tem dano tecidual, né? Tem destruição tecidual. Os restos necróticos, tá? Quem que vai fagocitar esses restos necróticos ali no tecido? Novamente o macrófago, tá? E antes de morrer, tá? Veja como a vida é injusta com o macrófago, né? Antes dele morrer, ele libera ali no tecido fatores de crescimento, tá? Esses fatores de crescimento, eles vão ser responsáveis pela produção de novos vasos sanguíneos, bem como a atração de fibroblastos. Para quê? Para reparar o dano que foi causado ao tecido, tá? Então, essa aqui é a dinâmica da resolução completa, ou seja, a inflamação teve início, meio e o fim, tá? Ok, pessoal? Diante disso, galera, nós temos o que nós chamamos de padrões morfológicos de inflamação aguda, tá? O que quer dizer isso? Dependendo da severidade da reação, tá? Dependendo da causa da inflamação e dependendo do tecido que foi envolvido no processo inflamatório, nós vamos ter padrões distintos de inflamação aguda. O que eu falei até aqui foi o geral, né?
que tem liberação de mediadores pró-inflamatórios, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, né? Infiltração de leucócitos, né? Saída de plasma. Tudo isso é o geral, né, de uma inflamação aguda. Agora, como eu falei, dependendo da causa da inflamação, dependendo do dano que foi causado ali no tecido e dependendo do tecido que está sofrendo a inflamação, nós vamos ter padrões distintos de inflamação aguda, tá? Padrões morfológicos, tá? Então, o que ele diz aqui? Apesar das reações inflamatórias agudas serem caracterizadas por alterações vasculares, vasodilatação, aumento da permeabilidade e infiltração leucocitária, que eu também falei para vocês, a severidade da reação, a causa específica da reação e o tecido envolvido introduzem variações morfológicas nos padrões básicos. Qual é o padrão básico? É esse aqui, alterações vasculares e infiltração leucocitária, tá? Mas dependendo dessas características, nós vamos ter algumas diferenças, tá? Então, diante disso, eu apresento para vocês o primeiro padrão morfológico de inflamação aguda, a inflamação do tipo serosa. Essa inflamação do tipo serosa, ela é caracterizada por um grande extravasamento de plasma, de fluido, tá? Então, esse fluido aqui, como eu falei, deriva do plasma. Então, vai ocorrer uma efusão plasmática, tá? Esse tipo de inflamação, a inflamação do tipo serosa, como o próprio nome está dizendo, ela ocorre, ela é típica de inflamações em membranas do tipo serosa. Que membranas são essas? Da cavidade peritoneal, chamada de peritônio, tá? Então, é aquela membrana que envolve a cavidade abdominal, tá? A cavidade peritoneal. Tá? A pleura, o que é a pleura? A pleura é a membrana que envolve o pulmão, tá? Os pulmões, e o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. Então, caso ocorra uma reação inflamatória nessas localizações, nós vamos ter uma inflamação do tipo serosa, caracterizada por uma grande saída de plasma. No caso da pleura, que é bem mais conhecido, eu acho que todo mundo já escutou falar nessa expressão popular. O indivíduo está com uma inflamação lá no pulmão, aí ele fez um exame e evidenciou água na pleura. Tá? Eu acho que todo mundo já escutou falar. Tá? Água na pleura. O que é essa água na pleura? É justamente um acúmulo de plasma na região da pleura, que é a membrana que envolve os pulmões. Tá? Derrame pleural. Então, isso pode acontecer, por exemplo, numa pneumonia, numa tuberculose, agora na Covid-19, tá? Esse grande extravasamento de plasma. Tá? Aí ele vai ficar alojado aqui, ó, na pleura, tá? Entre a pleura e o pulmão. Tá? Então, água na pleura, tá certo? Galera, vai desculpando aí a minha rinite que tá pegando. Esse tipo de reação inflamatória do tipo serosa, ela ocorre também na formação de bolhas cutâneas. Tá? Bolhas cutâneas, elas podem se formar em queimaduras, tá? Infecções virais. De novo aqui esse virótica, que eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu coloquei. Tá? Só corrigir. Infecções virais. Soa muito mal virótica. Melhor viral, tá? Então, ó, bolhas cutâneas, tá? Queimaduras ou infecções virais. Tá? Aqui a gente está vendo uma bolha, galera. Olha só.
Então, aqui a gente está vendo aqui esse rosa mais intenso. Isso aqui é pele, tá? Tecido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado. Epiderme, né? Epiderme, epitélio. Lembra daquela regrinha? Epitélio em cima, embaixo tecido conjuntivo de sustentação, né? Então aqui, novamente, a epiderme, tá? E aqui embaixo, a derme, que é tecido conjuntivo. E vejam aqui nessa região. Aqui nessa região, nessa parte clara, nós temos um espaço. Opa! Nós temos um espaço entre a epiderme e a derme. Esse espaço, galera, é preenchido por um líquido, o plasma. Tá? Isso aqui é de uma bolha, tá? Isso aqui é de uma bolha cutânea. Tá? Deu para entender? Então, ó, aqui é o normal. O epitélio, que é a epiderme, em continuidade com o tecido conjuntivo, que é a derme. Quando a gente olha para cá, a gente vê que perde essa continuidade. Por quê? Porque formou um espaço e esse espaço foi preenchido por plasma. Isso pode ocorrer em queimaduras, infecções virais, catapora, varicela, tá? Ou mesmo até um calo. Tá? Um calo também é outra situação. Só que ali é por atrito. Né? Então, o atrito leva à formação daquela bolha preenchida por líquido, que é um líquido plasmático. Ficou claro para vocês o que é uma inflamação serosa ou eu compliquei? A insolação, professor, pode fazer isso também? A insolação, tu pode ter uma queimadura de pele, né? Pode Então, se criar tiver uma aquelas queimadura... bolhas, né? Isso, exatamente. Exatamente. Mas é um Ali é uma exemplo, queimadura. Oi? chega a ser Diga. um exemplo Um dessa, edema? chega a ser um exemplo dessa questão. Ah, sim, 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 com certeza. Com certeza. É uma queimadura, ó. É uma bolha cutânea formada por uma queimadura. Com certeza. Com certeza. Tá? O segundo padrão morfológico de inflamação é aqui, ó. A inflamação do tipo fibrinosa. O próprio nome já está dizendo. Nesse tipo de inflamação, predomina um grande acúmulo de fibrina no tecido que sofreu a resposta inflamatória. Tá? É muito comum em respostas inflamatórias extensas. Tá? Então, tu vai levar a uma grande saída de plasma. Esse plasma é rico em fibrinogênio. Quando esse fibrinogênio cair no tecido, ele se transforma em fibrina. E essa fibrina se deposita ali no tecido. Tá? Então, são lesões mais graves. Tá? Então, nessas lesões mais graves, nós temos uma permeabilidade vascular muito maior, tá? Bem aumentada. Aí, aumentou a permeabilidade, sai plasma, tá? Se a permeabilidade está muito aumentada, sai muito plasma. Esse plasma é rico em fibrinogênio, que vai se transformar em fibrina e vai se depositar no espaço extravascular, ou seja, fora do vaso. A gente vai ter uma figura que a gente vai ver isso, tá? É muito comum em tecidos que recobrem cavidades corporais. Aqui, por exemplo, um exemplo de inflamação fibrinosa. A pericardite fibrinosa. Se é pericardite fibrinosa, onde essa inflamação aconteceu? Pulmão ou fígado? Hein? Pericardite fibrinosa, pulmão ou fígado? Ninguém arrisca?
nenhum nem outro, né, galera? Pericardite, só fiz uma pegadinha com vocês. Pericardite vem de pericárdio, membrana que envolve o coração, tá? Então, vejam, esses grumos aqui, ó, arenosos, depositados sobre o pericárdio. Então, ó, aqui onde eu estou passando o mouse é o pericárdio. Em cima do pericárdio ocorre o acúmulo de fibrina, que são esses grumos aqui, ó. Tá? Aqui em maior aumento, ó, depósito de fibrina, pericárdio. Isso dá um aspecto de pão com manteiga. Tá? Realmente parece um pão careca, né? Mas assim, a manteiga, eu não sei. Que delícia, hein? A manteiga eu não sei onde se encaixa aqui exatamente, mas parece um pão careca realmente. Tá? Então isso aqui é uma pericardite fibrinosa. Aqui uma pleurite. Pleurite, pleura. Se é pleura, pulmão. Tá? Então isso aqui, essa pleurite, ela ocorreu devido a uma pneumonia. Tá? Então nessa pleurite ocorre a formação de uma película, de uma pseudomembrana. Tá? Essa pseudomembrana, ela é formada pela deposição de um exudato fibrinoso. Então, esse exudato vai se depositando ali na pleura. A gente vê nitidamente aqui, ó. Então, essa pseudomembrana aqui, ó, essa película fibrinosa, aqui em maior aumento, ó, película fibrinosa, tá? Causada por uma pneumonia. Aqui uma inflamação serofibrinosa. Por que serofibrinosa? Porque nós vamos encontrar uma mistura tanto da inflamação serosa quanto da inflamação do tipo fibrinosa. Tá? Então a gente está vendo bem aqui, isso aqui é pulmão, né? É uma broncopneumonia. Tá? Então esses locais aqui mais grosseiros são locais onde ocorreu focos de broncopneumonia, tá? Então, onde ocorreu inflamação do tipo serofibrinosa, aqui, ó, tá? Então, aqui o macroscópio, aquela brincadeirinha que eu gosto de fazer, o macro, tá? E aqui o micro, tá? Então, aqui é uma lâmina que a gente observa muito nas aulas práticas, né? Então, isso aqui é a lâmina que mostra duas regiões distintas, tá? Do pulmão normal, então aqui, ó, essa parte clara, aqui, ó, parte clara, são alvéolos pulmonares desobstruídos. Alvéolos pulmonares normais, aqui, aqui e aqui. E essa região rosada são alvéolos pulmonares obstruídos, em consequência da broncopneumonia. O que a gente observa aqui? Vamos aqui para baixo. Ó, esses pontos azuis é o infiltrado leucocitário. Né? Se tem inflamação, tem infiltrado leucocitário. Então a gente vê aqui, ó, um grande infiltrado leucocitário, principalmente de neutrófilos. Tá? Mas a gente vê aqui essa parte lisa, tá? Essa parte lisa, isso aqui é exudato, tá? Isso aqui é exudato seroso, tá? Agora, quando a gente olha para cá para baixo, a gente vê que nós temos uma estrutura, parece um grumo, né? Meio que parece que são fios, tá? Meio fibrinoso, tá? Então, aqui é um exudato seroso e aqui é um exudato fibrinoso. Por isso que é uma inflamação do tipo serofibrinosa. Tá? É uma mistura. E aqui essa figura está muito didática para vocês entenderem algo. Aqui novamente, ó. Para a direita, pulmão normal, tá? Pulmão normal. Para a esquerda, pulmão de um indivíduo que teve broncopneumonia. O que a gente vê aqui no pulmão normal? Essas regiões claras são os alvéolos pulmonares, tá?
alvéolos pulmonares desobstruídos, livres. Tá? Aqui, ó, alvéolos pulmonares livres, desobstruídos. Quando a gente vai para a esquerda, pergunto para vocês, eu quero que vocês respondam. Qual a diferença aqui da esquerda para a direita? Hein? Obstrução. Exatamente isso. A obstrução dos alvéolos pulmonares. Então, a gente vê aqui ó, em menor aumento que os alvéolos estão o quê? Obstruídos. Alvéolos livres, alvéolos obstruídos. Em maior aumento, alvéolos livres, alvéolos ó, obstruídos. Então, a gente vê principalmente aqui nesse quadro a presença de um exudato, tá? Aqui, ó, essa parte rosada todinha que está dentro dos alvéolos, exudato. E esses pontos aqui são os leucócitos, o infiltrado leucocitário. Então, a gente vê nitidamente aqui duas características da inflamação. A exudação, tanto plasmática, tá? Presença do plasma, quanto a exudação celular, o infiltrado leucocitário. Ficou claro para vocês essa diferença ou não? Sim, professor. Ficou legal. Sim? Beleza. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Esse indivíduo aqui, clinicamente, digam aí para mim uma característica clínica que é muito evidente no indivíduo que está nessa condição. Dificuldade de respiração, falta de ar. Vocês são muito bons, é exatamente isso. Tá? Olha só, galera. Imagina a troca gasosa que a nível alveolar ela fica impossibilitada. Os alvéolos estão obstruídos por um exudato plasmático serofibrinoso mais um infiltrado celular. Então, a dificuldade para respirar, obviamente, aqui vai ser absurda. Tá? Porque os alvéolos estão todos obstruídos. Sacaram? É assim que fica no Covid, o pulmão? Então, ó, isso aqui é uma forma geral, um padrão meio que geral. Mas aqui no caso é uma broncopneumonia, tá? Mas tu pode observar isso numa tuberculose, numa pneumonia lobar, na COVID. Só que na COVID, além da obstrução, ocorre também a destruição desses alvéolos, tá? Então, além de obstruir, destrói, tá? Numa forma mais severa, mais severa. Por isso que o indivíduo começa a ter dificuldade para respirar, evolui para uma baixa oxigenação do sangue, tá? Que é a saturação, e que pode evoluir para óbito. Certo? O outro padrão morfológico de inflamação é a inflamação do tipo supurativa ou purulenta. Esse padrão morfológico é caracterizado por uma grande produção de pus, de um exudato purulento. Tá? É aquele leite condensado, né? Tá? Então, quando vocês estiverem saboreando um leite condensado, é só vocês lembrarem aqui. Ô, delícia! É só vocês lembrarem aqui da inflamação do tipo supurativa ou purulenta. Olha só essa lesão aqui bonita, né? Isso aqui é o famoso, a famosa nascida, né? Carnegão também que chamam. Né? Isso aqui é causado por uma foliculite, então uma inflamação do folículo piloso, tá? Que leva à penetração de Staphylococcus aureus, que são bactérias que estão na nossa pele, na nossa microbiota ali da epiderme. Tá? Elas estão ali. Só que se a pele estiver íntegra, não entra, não causa inflamação, não causa esse processo inflamatório agudo. Se tiver uma porta de entrada, essas bactérias entram e vão causar um processo inflamatório. Tá?
na base do folículo, por exemplo. Então, uma foliculite. Tá? Esse tipo de inflamação é caracterizado por uma grande produção de pus, o exudato purulento. O que é esse exudato purulento? O que nós vamos encontrar nesse exudato purulento? A presença de neutrófilos, tá? Numa forma que a gente chama de piócito. Então, piócitos, a grosso modo, são células de pus, tá? Se a gente puder falar assim, células de pus. Tá? Quem nunca fez aí um exame de urina, tá? Que aparece lá no exame de urina, na sedimentoscopia, tá? A contagem de piócitos. Tantos piócitos por campo. Tá? Então, piócitos são células de pus, falando a grosso modo. Tá? Então, no exudato purulento, a gente vai encontrar, então, neutrófilos, tá? Células necróticas, tá? Então, são células que morreram, tá? Foram danificadas. E o plasma, a mistura de tudo isso forma o pus, essa substância viscosa, chamada de pus. Tá? Olha essa garganta aí como tá top, né? Então a gente vê aqui nitidamente um grande processo inflamatório agudo, né? A gente vê aqui uma intensa vermelhidão, né? A gente vê edema, né? Inchaço. A gente vê um intenso exudato purulento, tá? Tá cheio de pus aqui, tá? E é óbvio, galera, que isso dói pra caramba, né? Quem já teve uma inflamação na garganta aí forte, sabe que dói muito, tá? Então aqui outro exemplo, uma imagem de inflamação supurativa ou purulenta. Deu para entender ou eu compliquei? Tranquilo. Tranquilo? Esse tipo de inflamação supurativa ou purulenta é muito comum ocorrer pela ação de bactérias piogênicas, tá? Que são bactérias capazes de estimular a formação de pus, tá? Estafilococos, por exemplo, tá? Então, estafilococos são consideradas bactérias piogênicas que estabelecem esse padrão de inflamação supurativa ou purulenta. É muito comum também em casos de apendicite aguda, né? Ou, e nesses casos dessas inflamações supurativas ou purulentas, ocorre a formação de abscesso. Quem já teve aí, quem já teve aqui, ó, uma nascida, tá? Um furúnculo, também conhecido como furúnculo, sabe que o procedimento aqui é entrar com anti-inflamatório, né? Antibiótico, anti-inflamatório, e fazer a drenagem, né? A drenagem desse exudato purulento. Tá? Drenou, fica um buraco ali, né? Forma um abscesso. Tá? Então, em inflamações supurativas ou purulentas, forma um abscesso. Tá? Esse abscesso é formado devido à infecção ser profunda nos tecidos. Então, as bactérias piogênicas se estabelecem ali no tecido, causam inflamação aguda, uma intensa inflamação aguda, profunda ali no tecido, levando à formação de um abscesso. Tá? Olha essa lesão. Isso aqui, ó. Isso aqui é pele, tá? Então, isso aqui é uma inflamação do tipo supurativa, tá? Então, a pele, ó, vejo que está sendo puxada, né? Eles estão utilizando aqui um instrumento para abrir mais a lesão, tá? E a gente observa aqui, ó, pus, muito pus, tá? Pus, intensa quantidade de pus, tá? Então, aqui nós temos um abscesso bacteriano subcutâneo com uma coleção de pus, tá? Isso aqui é o macroscópico. E o microscópio? Aqui.
Então, microscópico é isso que a gente observa. Vocês já estão safos em inflamação aguda. Nesse campo aqui, o que está nítido nesse campo aqui, galera? Quero escutar vocês. O que está nítido aqui? O que está muito evidente aqui? A presença do infiltrado leucocitário. Tá? São esses pontos. A gente vê vários pontos aqui. São leucócitos, aqui, ó. Leucócitos. Ó. E aqui também a gente vê, observa, células do próprio tecido que foram danificadas. Tá? E ainda digo mais, conseguem ver esses pontos vermelhos aqui? Esses pontos vermelhos são... Oi? Hemácias. Hemácias, exatamente. Isso indica o quê? Hemorragia. Focos hemorrágicos no local da lesão. Tá? Aqui, ó. Focos de hemorragia. Tá? Então, temos infiltrado leucocitário, temos células mortas, temos hemorragia. Tá? Isso aqui é a descrição de um abscesso. Tá? Então, é uma massa necrótica. Tá? Dentro dessa massa necrótica, leucócitos, células do próprio tecido que morreram também. Tá? Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? O sistema imune, ele lança a mão de uma estratégia para isolar essa lesão, para isolar esse abscesso. Então, ocorre um encapsulamento da lesão, um encapsulamento do abscesso. Tá? Quem já teve furúnculo, uns com maior ou menor extensão, tá? Se tocar ali no local, vai ver que ali no local está endurecido. Tá? Algumas condições tu consegue até sentir como se fosse uma bola, uma bolinha ali no local da lesão. Tá? Por quê? É justamente ocorreu o encapsulamento. Tá? Então, o local da lesão foi encapsulada. O local do abscesso foi encapsulado. Então, forma-se uma cápsula de tecido conjuntivo. Tá? Aqui, ó. Formação de uma inflamação purulenta, tá? Isso aqui eu acho que é pulmão, acho que é pulmão, múltiplos abscessos bacterianos nos pulmões. De novo, ó, uma broncopneumonia, tá? Cada pontinho grosseiro desse aqui, mostrado pelas setas, são abscessos pulmonares. Então, novamente, o macroscópico e aqui o microscópico. Olha só, novamente, o que está muito evidente, galera, nesse quadro aqui. Vamos lá, fala aí. O que está muito evidente? Neutrófilo. Exatamente. A presença do infiltrado leucocitário. Que temos o quê? Predominantemente neutrófilos. Então, a gente vê aqui, principalmente nessa área central, vários pontos, né? É óbvio que tu não consegue dizer, isso aqui é um neutrófilo, isso aqui é um macrófilo. Tá tudo misturado aqui. Mas a gente consegue observar nitidamente um extenso infiltrado leucocitário. Tá? Principalmente aqui nessa região central. Temos aqui também o quê? Células do próprio tecido que foram o quê? Danificadas. Tá? E mais, se a gente for prestar atenção, o que é isso bem aqui, ó, nessa região inferior, nesse canto inferior? Plasma. Aqui, vermelho. Vasodilatação. Vejam. Então, parece caminhos, ó. Parece uns caminhos. Aqui, ó. Parece um caminho. Tá? Aqui são vasos dilatados. Tá? E ainda digo mais para vocês. Tá vendo essa região bem aqui? Tá? A gente vê bem aqui uma espécie de um caminho, né?
Aqui é o vaso que dilatou. E bem aqui acima, a gente vê já várias hemácias fora do vaso. Então, isso está mostrando o quê? Uma hemorragia. Pontos hemorrágicos no local da lesão. Tá? Então, novamente, vasos dilatados aqui, ó, vaso dilatado, e aqui focos hemorrágicos. Tá? Vocês conseguem ver isso que eu estou descrevendo? Sim, sim. Sim? Beleza. E finalizo esses padrões morfológicos com as úlceras. Inflamações do tipo ulcerativas. Tá? Uma úlcera, basicamente, ela é formada devido a uma descamação da superfície do tecido. Tá? Então, o que acontece? Ocorre morte tecidual na superfície do tecido ou próximo da superfície. Esse tecido que morreu, ele descama, formando no centro uma cratera com bordas irregulares e com o passar do tempo vão ficando o quê? Endurecidas, tá? Então aqui a gente vê nitidamente uma úlcera duodenal. Então uma úlcera duodenal crônica, tá? Aqui, novamente a brincadeirinha que eu gosto. O macroscópico e aqui o microscópico, tá? Então aqui o aumento da cratera de uma úlcera duodenal. Se é duodeno, lembra lá, é intestino, né? Beleza. O intestino tem um revestimento epitelial. Abaixo do epitélio, tecido conjuntivo. E a gente vê isso nitidamente. Aqui, ó. Para cá, epitélio. Para cá, epitélio. Células colunares. Aqui para baixo, ó, tecido conjuntivo. Aí a gente olha aqui para o centro e a gente observa uma descontinuidade entre o epitélio e o tecido conjuntivo, formando uma cratera. Então, aqui é uma úlcera, ó, duodenal, macroscópico, microscópico, tá? Então, ocorre necrose tecidual, tá? Esse tissular tecidual também, tá? Com processo inflamatório na superfície do tecido ou próximo da superfície. Morre, descama, forma a cratera. Aqui, ó, as famosas aftas, tá? Na mucosa oral. Então, as aftas são úlceras também, são inflamações ulcerativas, tá? Então, necrose inflamatória na mucosa da boca, estômago aqui, ó, é muito comum na mucosa do estômago, no intestino, tá? Ou no trato geniturinário. E para finalizar aqui, ó, essa lesão bem feia, né? Que são úlceras causadas por problemas na circulação periférica do membro. Tá? Diante de tudo isso que eu descrevi para vocês na aula passada e nessa aula, o que está muito evidente, uma característica da inflamação que está muito evidente aqui, nessa lesão? Hein? Além da morte do tecido, professor? Isso. Inchaço. Exatamente, inchaço, né, que é o edema. Tem outras características também aí. Não, vermelhidão intenso. Vermelhidão intensa. Vocês são muito bons, cara. Vermelhidão intensa, edema. E tem mais outra característica aí também. Necrose, professor. Tem necrose, muito bem, também tem necrose. Tá tudo conectado. A morte do tecido, inflamação. Tá? E tem outra característica também, ó. Tá muito evidente aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? Epitélio.
A pele pus, dele. Pus. pus, né? Exudato purulento, tá? Então a gente consegue tirar dessa figura aqui, dessa lesão, todas essas características: edema, vermelhidão intensa, tecido necrótico, exudato purulento, tá? Isso é muito comum no chamado pé diabético, tá? Então o que que acontece? Quem tem diabetes ou quem tem outros problemas cardiovasculares, tá? Ou que tem, melhor dizendo, problemas cardiovasculares, tem problemas na circulação periférica. Lembra, o sangue tem que chegar até a periferia do nosso tecido. Irriga o tecido, deixa oxigênio no tecido e sai e retorna com sangue rico em gás carbônico, né? Agora, essas condições de pé diabético, ou quem tem diabetes, quem tem aterosclerose, tá? Quem tem problemas vasculares, na vascularização periférica, o sangue chega com dificuldade até a periferia do tecido, tá? Isso é muito comum nas extremidades, principalmente nos membros inferiores, tá? Como o sangue chega com dificuldade, com o passar do tempo, ocorre um acúmulo de gás carbônico aqui no tecido. É óbvio, com o gás carbônico, as nossas células começam a morrer. Então, ocorre morte do tecido, necrose, tá? Intensa inflamação e descamação do tecido que morreu, levando à formação de uma úlcera, tá? Deu para entender, galera? Sim, sim. Tá? Então aqui, galera, eu me despeço da inflamação aguda, tá? Então, eu finalizo a aula. Na próxima aula, a gente vai ver inflamação crônica, tá? Dúvidas aí, galera? Então, eu finalizo por aqui. Boa noite para vocês. Valeu pela presença, tá? A gente se encontra semana que vem. Tá certo? Bom Valeu, final valeu, de boa noite. semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.